Olá, boa tarde. Hoje não é boa noite. Nós estamos gravando num domingo à tarde. Esse episódio do Mildinho foi necessário que assim se fizesse, né? Mas estamos dando sequência aos versículos referentes ao capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que em muitas traduções é intitulado como Cura da Filha de uma Cananeia. Então, especificamente nós estamos falando dos versículos entre o 21 e o 28. É bom a gente dar uma revisitada, né, no que já foi estudado. Nós estamos enfatizando isso todas as reuniões, as últimas reuniões, que é uma passagem que ela tem duas camadas de entendimento. Aliás, duas camadas não, dois vieses diferentes, né? Um é aquele que analisa a situação familiar da mulher cananeia, né? O outro é aquele que analisa o processo de aprendizado e de amadurecimento da espiritualidade profunda dos discípulos, né? Porque ao mesmo tempo que o que está em pauta é o drama de uma mulher, né? A história de vida de uma mulher que não era judia, né? Que era estrangeira, que era leiga diante da religião judaica, que era gentílica, né? Por outro lado, estão judeus, né, de criação, com uma tradição forte dentro, uma educação forte dentro do judaísmo, mas que são confrontados por Jesus, né, com as circunstâncias. De modo que eles precisam rever aí algumas crenças, algumas tradições, algumas concepções que não são suficientemente maduras, né, para a nova era que se iniciava, né? Então, a gente vai alternando aí entre esses dois dramas propostos pela passagem. Hoje, especificamente, dando continuidade, nós vamos ver o versículo 26 do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, né? Em resposta disse, não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, quem está afirmando isso é Jesus. Mas ele está afirmando alguma coisa que pertence às crenças e concepções do judaísmo raiz, né? Do judaísmo enquanto norma de vida comunitária, né? Diz a tradição que reza a tradição, a cultura do nosso povo, que não é bom que se dê pão a quem não for filho de Israel, a quem for um cachorrinho, né? Uma baita de uma metáfora em que se diferencia o povo de Israel e os estrangeiros, né? Os goim, os gentios, né? Aloysio, por que cachorrinhos? Por que cachorrinhos? E aí a gente vai explicar, é um aspecto curioso, né, da cultura, muito próprio da cultura de Israel no século I, que é o seguinte, o judeu, a população palestina daquela época não tinha uma boa estima pela figura do cão, né? Isso, aliás, era uma coisa muito própria da cultura grega, da cultura, né? Tem a história lá do cão do Ulisses na Odisseia, né? Que reconhece ele quando ele retorna como um possível mendigo, tal. Mas na cultura de Israel, não. O cão, ele vivia nos montouros, ele vivia nos lixões, do lado externo de Jerusalém, né? Nos arredores das cidades. Então, o cão, ele era quase que equiparado ao que hoje seria o nosso rato de esgoto, né? O ratinho de esgoto, ele aparece, todo mundo grita, todo mundo corre, tem uma repulsa por aquele animal, porque ele é associado à sujeira, à imundície. E isso acontecia com o cãozinho da época, né? Aí essa metáfora forte que aparece aqui, na fala de Jesus, né? Dizendo, olha, esse alimento limpo, esse alimento de mesa, que é o pão, você entrega para o filho que está sentado na mesa.
e não para o cachorrinho lá do Montouro, né? Ele vai comer os restos, ele vai comer o lixo, ele vai comer a carniça, não o seu animalzinho. Alimentos diferentes para criaturas diferentes, em condições diferentes. Isso para se referir à situação de Israel, no campo da espiritualidade, e à situação dos estrangeiros no campo da espiritualidade. Mas não podemos deixar de lembrar que Jesus, o tempo inteiro nessa passagem, está provocando os discípulos. É uma estratégia educacional, né? Uma didática que ele adota nesse contexto, que é a da provocação, né? Ele confronta os discípulos com as tradições, né, onde eles foram criados, para que eles tenham esse paralelo. Na boca de Jesus, ali, aquilo que eles tinham ouvido dos pais, aquilo que eles tinham ouvido dos doutores da lei. E ante os olhos, uma mulher desesperada pedindo socorro. Tá entendendo, gente? Então, esse confronto, ele é provocativo. A ideia é fazer com que o discípulo, ele reflita, é fazer com que ele monte uma equação psicoemocional, né, ou psicossocial ali, em que ele fala, poxa, a tradição diz isso, mas o meu ímpeto, o meu impulso misericordioso é outro. E aí, o que eu obedeço? A tradição ou a necessidade da hora, né? A aflição da hora dessa mulher? Né? Hoje, então, nós vamos selecionar esses cachorrinhos, já que agora a gente já viu, né, o que é a metáfora, né? É essa figura daquele que se contenta com qualquer alimento, né? Lá no lixão, que seria o nosso cachorrinho vira-lata, né? Que revira o lixo e se alimenta do que tiver ali, né? Para nos referirmos a corações, povos, comunidades que são imaturos no campo da espiritualidade e, de certa forma, rejeitam o pão à mesa, preferindo a carniça no lixão, né? Eles são incrédulos quanto à mensagem de Deus, a sofisticada mensagem do Deus único e imaterial trazida para o Israel, preferindo concepções de espiritualidade mais rasteiras, ou não tendo qualquer concepção de espiritualidade, né? Nós vamos chamar essa figura, essa persona espiritual, nós vamos chamar aqui de cachorrinhos, mas são os incrédulos, de toda ordem, né? De todo tipo. Os incrédulos. E indo além, né, gente? Não é só aquele que não crê nos dogmas ou nos princípios de uma religião específica, no caso, a tradição judaico-cristã. Nós estamos falando aqui daqueles que não creem no próprio amor de Deus pela humanidade, que deixaram de acreditar nessa ideia de cuidado, de zelo. Eles não confiam mais que exista uma paternidade, uma maternidade divina zelando, cuidando, amparando, né? Porque eles não acreditam mais nem em si mesmo e nem no próximo, nem na capacidade do homem de cuidar de si mesmo, nem na capacidade do homem de cuidar um do outro, que dirá numa ideia imaterial, espiritual de cuidado, né? Então esse é o cachorrinho aqui na questão, é o incrédulo, né? Quer dizer que esses espíritos vão passar o resto da eternidade nessa condição de incredulidade psíquica? A passagem prova que não. Então, hoje, nesse versículo, a gente vai explorar esse tipo espiritual, né, do incrédulo psíquico, mas para contrastar com o que vai aparecer no versículo 27, 28, na sequência, que é justamente alguém que
cresce, se desenvolve num meio de incredulidade espiritual, mas que consegue superar isso, consegue transcender isso, né? Ir além disso, tá bom? Que é o caso da mulher cananeia. Então, lá no livro Consolador, na segunda parte do livro, no capítulo 5, Evolução, nós temos a questão 251, que é justamente sobre a incredulidade. Essa questão, inclusive, eu não coloquei ela aqui, mas ela é muito impactante, né? Se a incredulidade pode ser considerada um fardo, uma prova espiritual, né? Se ela pode ser considerada como um tipo de teste para o espírito, né? Crescer num meio que te lança em direção à incredulidade, que te nutre, que te alimenta a incredulidade, né? Se isso é uma prova para o espírito. E o Emmanuel, na resposta, ele fala, eu separei aqui 2 pontos, né, que são incríveis. Ele diz assim, no íntimo, todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata. Então, no íntimo, no coração, por mais que às vezes o meio te constranja a afirmar, eu não acredito no amparo de Deus, eu não acredito na assistência dos homens, eu não acredito nem que eu possa ser alguém melhor, ou seja, que a descrença absoluta, né? Quase que um niilismo mesmo, né? Aquela coisa do pais e filhos do Turgenev, né? Então, os espíritos vão dizer para o Emmanuel que não é bem assim, não. Que, no fundo, isso é tudo fachada. Isso tudo é máscara, isso tudo é verniz, isso tudo é um exterior, um externo. O recheio, o cerne, o conteúdo é de crença. O que acontece é que deve haver um ressurgir, né? Um renascer da condição de crença. Para renascer, essa crença vai ter que vencer essa densa camada de incredulidade que as circunstâncias e as dores e os dramas vão formando sob o espírito, né? É aquela catarata, né? Aquele véu sobre a visão, né? E tanto que ele acrescenta, essa ideia superior, a da crença, pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados humanos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Tão cedo ou tarde, a curto, médio ou longo prazo, essa noção íntima, interior, de que existe um Deus cuidando de tudo, e de que esse Deus cuida de tudo através da bondade dos homens, isso vai triunfar, isso vai vencer. Isso vai prevalecer no íntimo de cada homem. Né? Daí a ideia de esperança das almas, né? Porque enquanto esse triunfo não acontece, essa vitória espiritual não acontece, o que existe é desesperança, né? Imagina, você viver no mundo, olha, eu não acredito que existe um Deus cuidando de mim, e nem acredito que um outro homem seja capaz de cuidar de mim, porque nem eu acredito que eu cuido de mim direito, né? É a descrença total, né? Essa descrença total pode te levar para um estado de apatia e inanição espiritual, de tristeza profunda, de melancolia profunda, ou essa descrença, essa incredulidade pode te levar para um outro campo, que é um campo, eu diria assim, leviano, né? Já que é assim, então eu vou curtir a vida, eu vou soltar a rédea, perder as noções de ética, de moral, porque é tudo passageiro e não existe. O amor não existe, né? No fundo, a incredulidade
é isso, o amor não existe. Se não existe o amor, o que existe é a sensação. Eu vou viver plenamente o campo das sensações, né? Coisa meio epicurista, assim, né? Pois bem, no livro Pão Nosso, no capítulo 19, titulado Falsas Alegações, o Emmanuel começa a abordar essa questão da incredulidade, né? Que ele apresenta no livro Consolador, comentando o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 28. É um encontro de Jesus com o espírito adversário do bem. Nós já falamos sobre os adversários aqui várias vezes, né? E aí esse espírito se volta para Jesus e diz assim: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Peço-te que não me atormentes. Não vem com esse papo de que Deus me ama, de que alguém vai estender as mãos para mim e de que eu sou capaz de ser melhor do que tenho sido. Não vem com esse papo, não. Que isso me atormenta, isso me perturba, isso me incomoda, isso me causa desconforto. Hein? Estão entendendo? Agora, começando a entender essa regra didática de que primeiro você vai naquele que confia nessa realidade. Porque se você for insistir com aquele que não acredita, pode ser que você esteja incomodando, que você esteja criando embaraço, que você esteja criando desconforto naquele, né? Você falar de imortalidade da alma, a vida continua, a vida prossegue, com um outro espírita é uma coisa. Mas você falar nisso, na bênção da reencarnação, de que teremos todos várias chances de acertar, com alguém que sequer acredita na imortalidade da alma, no fundo você vai acabar criando algum constrangimento, né? Algum embaraço, né? E o Emmanuel vai dizer por que é que alguém incrédulo muitas vezes se sente numa situação de desconforto com a ideia da crença, né? Ele afirma assim: quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesmo. Então, é como se a presença de Jesus, as palavras de Jesus, dobrasse o padecimento daquela alma, né? Porque nós vimos já aqui que, no fundo, ela crê. No fundo, existe uma crença íntima. Então, esse sentimento muito íntimo, em si, já cria um clima de batalha, de guerra no mundo íntimo, né? E aí, então, quando você reforça isso, o desconforto aumenta. A pergunta que fica é: e aí, Aloysio, deixa o bel prazer? Largo de lado, largo de mão? Ou eu insisto? Não existe uma resposta padrão para isso, gente. Aí é que vale aquele maior elogio do Camille Flammarion à figura de Allan Kardec, né? Ali no seu sepultamento, quando ele afirma, né, que Kardec foi o bom senso encarnado. O que prevalece é o bom senso. A sensibilidade, a empatia que vai te dizer, e aí? Eu devo insistir com a palavra que convida à crença ou eu devo deixar quieto, né? Respeitar o tempo do outro para não o atormentar, né? Pois o Emmanuel, ele comenta ainda nessa mesma lição, né? A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A vizinhança do mestre, ou seja, estar tão perto de Jesus, né, criava um ambiente de claridade que incomoda,
que incomodava quem vivia na escuridão. Quando a gente acorda de manhã cedinho, ficou muito tempo no escuro, a claridade da janela nos incomoda, não é assim? É a mesma coisa, essa proximidade com o mestre. Ele é um contemporâneo, né? E um conterrâneo. Ele nasce na época de Jesus e no mesmo lugar que Jesus, né? É mais ou menos o que acontece quando reencarna num lar, numa família de crentes, né? De pessoas muito comprometidas ou muito despertas para as noções de espiritualidade e imortalidade da alma, né? E ali nasce alguém ainda acorrentado à descrença ou à incredulidade. Quer dizer, aquele contato diário com a espiritualidade gera uma angústia muito grande, né? Uma angústia que em algum momento vai virar conforto, vai virar lenitivo, vai virar um analgésico, né? No momento de grande dor. Mas enquanto isso não acontece, é só mal-estar. O Emmanuel encerra dizendo: a luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Então, um incrédulo, olha só o que nós vamos fazer, né? Um incrédulo que vive num ambiente de muito luxo, muita riqueza, bem vestido, né? Bem calçado, uma casa maravilhosa, um incrédulo insensado, né? Abajulado por conta de seus atributos intelectivos e acadêmicos, ele está travestido de felicidade, né? Então, enquanto esse verniz se faz visível e presente, tá tudo certo. O contato com alguém espiritualmente muito superior, ou o contato com uma circunstância espiritualmente muito dolorosa, o desnuda. É essa nudez dolorosa que menciona aqui. O deixa nu. E ao deixá-lo nu, ou seja, ao desfazer esse fetiche todo da riqueza e do poder e do reconhecimento social, as feridas, elas se mostram evidentes, né? As pústulas, as chagas, elas ficam à mostra, né? Aí que vem o desconforto. Livro Bênção de Paz, no capítulo 36, o Emmanuel diz assim, no título Falta de Fé. Ele vai comentar uma carta de Paulo, uma carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, em que o Paulo diz: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Aloísio, tem um incrédulo na minha família. Vocês vão ter na minha casa mesmo, né? Tem alguém no meu lar, debaixo do meu teto, que é um incrédulo típico, é um cachorrinho, né? Ele se sente satisfeito com qualquer alimento espiritual, ou seja, a novela das 9 ou então a banda de rock o satisfaz. Ele é refratário ao pão da mesa, né? Ele é refratário ao alimento sublime, às noções de espiritualidade profunda. Ele não crê nisso. Para ele, o conteúdo do youtuber, o conteúdo humorístico de um youtuber, ou uma conversa de botequim banal, para ele, satisfaz ele. E aí, o que eu devo fazer? Paulo está dizendo, acolhei. Acolha, abrace essa debilidade na fé. Mas não no sentido de discutir opinião, de tentar convencê-lo. É possível acolher um coração assim, abraçar um coração assim, sem discutir, sem bater boca, sem discutir opinião? O Emmanuel vai dizer o seguinte:
E assim como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Então não é criando controvérsia, criando polêmica, criando quiprocó, criando debate público no story do Instagram, né, ou no grupo da família no WhatsApp, que você vai despertar, né, espiritualidade profunda no outro. É através do amor e da educação. Tá vendo que o amor vem na frente, né? Então o amor desperta simpatia no outro, né? O olhar, o bom dia, o abraço, o aperto de mãos, né? O prato de doce, a xícara de café. Então, esse estender as mãos para a amizade atrai o outro. E em seguida, a própria convivência com esse outro começa a ser um fator educativo da personalidade do outro, porque o outro vai começando a perceber que você é alguém especial, alguém que se distingue, separado, santo, né? E aí ele se abre nesse momento em que a convivência com sua santidade despertou nele uma confiança profunda em você, ele se abre. E quando ele se abre, quando ele se permite aprender com você, aí você pode falar. Aí entra a palavra explícita, né? Com noções diretas de espiritualidade superior. É assim que ocorre o processo. A estratégia para ganhar o jogo é essa, né? Olha só, lá na Revista Espírita, no ano 3, né, abril de 1860, tem um texto de São Bento intitulado O Incrédulo. E aqui eu coloquei, inclusive, texto inteiro, né? Que é assim: crede, o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um cantinho no coração que gostaria de ocultar a si mesmo. Aí ele vai continuar a mensagem, mas eu queria chamar a atenção para esse um cantinho no coração. É como se o coração fosse um sótão, né, ou uma garagem, daquelas garagens americanas, né, em que você vai colocando bugigangas ali, vai colocando ali a escada, vai colocando ali um motor de barro que você não usa mais, e vai enchendo, mas tem um cantinho ali que você não ocupa, que você deixa ali reservado. Para quê? Para o florescimento da fé e da crença, né? Todo mundo deixa esse cantinho. Por mais cético, por mais ateu, por mais incrédulo que alguém pareça. É nesse cantinho que a flor da crença vai desabrochar. Tanto que São Bento acrescenta: é esse cantinho que ele deve procurar e encontrar. É esse lado vulnerável que deve atacar. É uma pequena brecha deixada aberta intencionalmente por Deus para facilitar à criatura o meio de retornar ao seu seio, né? Então, existe ali uma brechinha no coração, no sentimento, que é onde o conteúdo da fé vai agir. Pela emoção, hein? Pela emoção. A grande ferramenta de trabalho da fé e da crença é a emoção. Não é o cérebro. Não é o raciocínio. Ah, mas Aloysio, Kardec, a obra dele é toda pelo raciocínio, pelo cálculo. Equivoca-se. Quem lê Kardec com cérebro, com cálculo, absolutamente com o cognitivo, capta ali uns 30%, 40% da grandeza da obra de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec, sobretudo, deve ser lida com sentimento.
Com a emoção, com o coração. É nesse campo. A obra de Kardec é extremamente poética, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. O prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você lê o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo é um poema, é uma ode. Aquilo não é texto acadêmico, não é texto filosófico, aquilo é texto poético. Tá? Porque esse tal cantinho do coração, né, essa pequena brecha no coração de qualquer um, é o da emoção, da sensibilidade. Né? Livro da Esperança, o Emmanuel vai trabalhar essa perspectiva no capítulo 63, ante os incrédulos. Como lidar com o incrédulo, né? Como tratar o incrédulo, como conviver com o incrédulo, né? Ele pega e afirma: compadeçamos-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Piedade, misericórdia. Né? A gente encontra muita gente assim na casa espírita. Eu já encontrei nesses anos de miudinho, né? São 11 anos, gente que chegou lá numa baita quarta-feira, quis dominar a reunião, assim, com discursos longos, assim, porque não aceitava alguns princípios do Evangelho e queria dominar a reunião, dizendo, eu não aceito isso, perdoar o inimigo, né? Perdoar o assaltante, perdoar o assassino, isso eu não aceito, e argumentava, né? Tem que ter compaixão, porque ele está tentando ali penetrar a pontapé, né? Meter o pé na porta e adentrar um terreno que para ele é escorregadio, né? Ele não vai conseguir parar em pé. É uma pista de gelo, né? Ele não vai conseguir permanecer, sustentar um raciocínio, porque é um outro terreno, é um outro ambiente, é uma outra superfície, é a do sentimento, é a da emoção. O cálculo ali tem poucas possibilidades, né? E o Emmanuel propõe esse questionamento dizendo assim: os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Seja aquele que você vê que cada palavra dita, cada frase dita é fruto da revolta, da rebeldia, que é, por sua vez, neta da mágoa e do ressentimento e do rancor, né? Ou seja, aquele que é leviano mesmo, que está ali na base da maldade, eu quero é causar tumulto, né? Que entra num chat de live, que deixa um comentário numa postagem da Federativa Espírita, que comenta a publicação vídeo do canal do Mildinho, né? Com leviandade, né? Com maldade, querendo mesmo criar tumulto, né? Piedade. Piedade. Por quê? Porque aquilo que sabem e que conhecem, perante problemas de natureza psicossocial, né? Natureza ligada à convivência e de natureza ligada à vida íntima, à convivência com si mesmo, né? O que sabem e o que creem não basta, não dá conta. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo aqui, que me ocorreu aqui, eu acho que vai ser relevante. Essa semana eu tinha que participar de um encontro, semana que passou agora, né? Essa, inclusive, é a razão da gente estar gravando o Mildinho excepcionalmente num domingo de tarde, né? Eu tinha que participar de um encontro de sociólogos burgesianos, né? Então, eu, como sociólogo da educação, estava ali representando a sociologia da educação, né? Representando a instituição que me mandou para lá, no caso a USP, para falar do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu é um sociólogo francês, né? E aí ali tinha gente de tudo quanto é lugar, tinha gente do Rio de Janeiro, gente do Nordeste, gente do Rio Grande do Sul, todos bourdieusianos, todos utilizam Pierre Bourdieu
para analisar seu objeto de pesquisa. Tinha gente que pesquisa arte, tinha gente que pesquisa o turismo, gente que pesquisa a economia, mas sempre com Pierre Bourdieu. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque aconteceu da CAPES dar uma diariazinha mais gorda para esse encontro, né? E aí isso me permitiria ter um dinheirinho a mais para levar a Juju e o Francisco comigo, né? Nos dias de folga, vamos dizer assim, deles, né? Quando ela estaria de folga e ele estaria de folga também. E aí eles passaram lá comigo um dia, né? E eu fiquei num hotelzinho, né? Que tinha uma piscininha. Eu escolhi esse hotelzinho que tinha uma piscininha para o Chico poder brincar na piscininha enquanto eu estivesse estudando. O que aconteceu de intenso ali? Numa noite eu sonhei que o Francisco tinha se afogado na piscina. Acordei, impressionadíssimo com o sonho, quase chorando, mas não comentei com a Juju. E fui para o congresso, fui para a atividade. Quando eu retornei, a Juju me contou que foi para a piscininha do hotelzinho com ele e que uma hora ela levou um susto porque ele tirou a boinha do braço e pulou na piscina sem a boinha. Ela correu e pegou ele, tirou ele da piscina rapidinho. Bom, foi só um sustozinho, correu tudo bem, Juju, nadadora, né? Pegou o menino rapidinho. Até aí tudo bem. Mas isso me provocou uma reflexão. Eu fiquei pensando, sabe, gente? Se tivesse acontecido uma fatalidade, um acidente grave com meu filho, ele estando num lugar onde ele foi me acompanhar, depois de um sonho que eu tive, né? Provavelmente eu entraria num processo de culpa, né? De autorresponsabilização e de sofrimento íntimo e de angústia íntima. E isso vários pais que perderam filhos vivem isso, né? Se culpam, se martirizam, às vezes de forma sem razão de ser, né? Uma culpa que eles não têm, mas eles se auto-aplicam aquilo como um tipo de martírio, né? E aí, nenhuma frase, nenhuma vírgula, nenhum trecho, nenhuma citação do Pierre Bourdieu que eu tinha estudado nas reuniões desse evento serviriam para me consolar e me confortar. Isso ficou claro para mim. É uma obra que eu conheço bem, estava ali discutindo ela, né? Então, aqui, pessoal, todo lá na Unicamp, doutores em Bourdieu. Se o filhinho encontrassem no hotel ou em casa, quando retornassem para suas casas, né? O corpinho de um filho morto, nenhuma linha do sociólogo que todos estudavam, que eu estudava, serviria para confortar o coração. Estou contando isso para vocês entenderem o que é o padecer o peso da incredulidade. Só o Pierre Bourdieu na minha vida não me confortaria numa situação dessa. É por isso que, a par do sociólogo que eu utilizo na minha carreira profissional, Jesus deve imperar. A doutrina espírita deve ocupar todos os demais espaços, porque é ela que me conforta. É ela que me esclarece o grande mistério da vida e da morte, da dor e da alegria. Entenderam? É disso que o Emmanuel está falando, né? E a gente encerra, então, com uma frase poderosa de Emmanuel nessa lição, quando ele afirma assim, sobre os incrédulos: são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio, através da oração, né?
na clínica da oração. Olha só, são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração. Você não vai discutir com um incrédulo, você não vai polemizar com o incrédulo, você não vai tentar sequer convencer o incrédulo, você simplesmente vai amar o incrédulo e orar por ele, né? Eu trouxe aqui um quadro, se não me falha a memória, esse quadro é do Caravaggio, se não for, alguém me corrija, por favor, aí, no YouTube, né? Mas acho que é do Caravaggio, né? Que é São Tomé, né? Que é Tomé botando o dedo na chaga de Jesus, né? Querendo ver para crer, tocar para crer, quando na verdade, para crer basta sentir, basta emocionar-se, basta amar. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, beijo para todo mundo, até semana que vem.